Bom dia mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos juntos mais uma vez e menos frio do que há 2 domingos atrás. Amém. Tá até calor, tá 9 graus, né? A gente tá sentindo até calor com 9 graus, né? É incrível isso. E eu estava pensando nessa semana sobre tudo que está acontecendo novamente, não é? Nós terminamos o ano de 2020 com muitas expectativas sobre 2021. Nós tínhamos o sonho, o desejo de que as coisas melhorassem, não é? Mas por incrível que pareça, as coisas pioraram. E pioraram mesmo terrivelmente. Nós em Portugal conseguimos sair do milagre português, elogiado pelos 4 cantos da terra, ao pior país do mundo em relação à contaminação e à morte pelo Covid-19. E quando nós olhamos para tudo ao nosso redor, realmente parece que não tem solução. Parece que a situação não vai melhorar. E a pergunta que eu tenho para mim e para você é: quem você quer servir em 2021? Quando você olha para esse ano, nós ainda estamos no primeiro mês, 24º dia, temos ainda um ano inteiro pela frente, e nós não sabemos o que vai acontecer. Mas a minha pergunta que eu fiz para mim e quero compartilhar com vocês é: quem eu quero servir em 2021? Quando nós olhamos os nossos governantes, hoje é dia de eleições em Portugal, e aí você pode andar, você pode transitar, não é? Porque afinal você tem que votar. Mas quando nós olhamos para os chefes de Estado de todos os países, as disputas para ver quem vacina mais, quem vacina antes, quem tem a melhor vacina, é algo surreal, porque isso impacta diretamente a minha e a sua vida. E, sem dúvida alguma, eles é que estão comandando cada país. Eles é que estão decidindo o que a gente faz. Mas, acima deles, existe alguém que só permitiu que eles estejam no poder porque Ele é soberano, que é o Senhor Deus. Paulo, na Epístola aos Colossenses, ele no capítulo 1, ele vai falar sobre essa centralidade, sobre essa soberania, sobre esse poder que o Senhor Jesus tem. Eu queria compartilhar com vocês alguns versículos. Epístola aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo da terra, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua revelação a nós. Que o teu Espírito Santo me capacite, me conduza, e que o Senhor fale aos nossos corações e mentes, que nós possamos entender a tua palavra e te obedecer. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado mesmo. Amém. Paulo, ele estava num contexto onde a igreja de Colossos estava tendo uma influência gnóstica que estava permeando a fé daqueles irmãos que não estavam entendendo exatamente se é só Cristo mesmo, só Jesus, Ele era o centro. E tem algumas perguntas que são muito interessantes para a gente responder com o texto. E a primeira que eu faço é: o que Cristo fez por nós? O que Cristo fez por mim e por você? Deus Pai, Ele nos liberta do império das trevas. E às vezes parece que o império das trevas é aquela coisa só terrível, escura, e que você era uma pessoa promíscua, ou que você fazia pecados terríveis, horríveis. Mas a falta de conhecimento de Deus significa que você vive na escuridão. Não necessariamente que você é um pecador, como muita gente: eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada disso. Então, é exatamente a falta de conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus, ele se dá através da pessoa de Jesus Cristo. E quando nós dizemos que acreditamos e conhecemos a Deus, mas excluímos Jesus, nós estamos em trevas, porque não existe conhecimento pleno da pessoa de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. É impossível você colocar Deus num patamar e tirar Jesus e colocar Jesus em outro, porque quando Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, é o Filho unigênito de Deus Pai, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Esse reino maravilhoso que Deus quer nos transportar através do seu Filho Jesus Cristo é um reino celestial, não é um reino aqui. A gente vê os reis que ainda existem, que não querem largar o cetro, né? Que querem ficar reinando às custas dos impostos dos cidadãos dos seus países. E Deus tem um reino para a gente completamente diferente, um reino que nós não conseguimos nem imaginar. E Jesus, Ele que é a imagem invisível de Deus, porque Deus ninguém vê. Quando Moisés viu Deus, quando Deus deu oportunidade para Moisés ver, Deus passou de costas, porque ninguém vê a Deus e não desaparece, não é fulminado.
E esse Deus maravilhoso, através de Jesus Cristo, Ele veio para me resgatar, para te resgatar. Paulo diz no versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando uma pessoa está sequestrada e é pedido um resgate, é pago um resgate para essa pessoa ser solta. E muitas vezes o resgate é pago e a pessoa não é solta, e nem sai viva. E eu e você estávamos presos, estávamos sequestrados pela falta de conhecimento da pessoa de Jesus, e Ele veio justamente nos resgatar, porque nós estávamos perdidos. E junto com esse resgate, Ele ainda perdoa os nossos pecados, Ele ainda nos absolve, nós não temos mais culpa. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Jesus é o único que supre todas as nossas necessidades. Uma outra pergunta que eu quero fazer para nós, e que Paulo responde aqui é: quem é Jesus Cristo em relação à criação? Versículo 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Às vezes você pode ler o primogênito de toda a criação e você fala: peraí, então ele foi o primeiro que foi criado. Não, não é isso não. Ser o primogênito de toda a criação significa que ele é antes de tudo, junto com o Pai. Sabe, lá em Gênesis, Deus criou os céus e a terra, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus Cristo estava lá antes, e quando esse nosso planeta, esse nosso universo e nós fomos criados, Jesus era antes, Ele é o primogênito de toda a criação, e Ele criou todas as coisas. Versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas. E aí Paulo começa a falar quais são todas essas coisas: nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades, os anjos, os demônios, tudo aquilo que a gente vê, todos esses poderes foram criados por Deus. E todos aqueles que nós não vemos, mas que existem e estão trabalhando tanto para nos destruir como para cuidar de nós, também foram criados por Deus. Nele foram criadas todas as coisas. Uma das coisas maravilhosas é que Deus Filho é o herdeiro de Deus Pai. Abre lá em Romanos 8, versículo 14 a 17. Olha que coisa maravilhosa. Romanos 8, versículo 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora olha isso, que excepcional. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Às vezes as pessoas perguntam: mas será que eu sou salvo? Será que eu perdi minha salvação? Será que realmente eu tenho Espírito Santo? Será que eu sou filho de Deus? A palavra diz que o próprio Espírito testifica
testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós quando nós realmente temos o conhecimento de quem é Jesus e acreditamos, entregamos a nossa vida para Ele. Agora, algo também maravilhoso, que obviamente que nós não merecemos, como não merecemos a salvação, é sermos herdeiros de Deus. Me diga uma coisa, aqui em Portugal a gente vê sempre algumas confusões causadas por causa das heranças, não é? Porque os portugueses, além de desbravarem o mundo, ainda trabalham em muitos países. E muitas gerações passadas conseguiram uma boa situação financeira, compraram quintas, casas, carros, e aí ficam velhotes, morrem, e os filhos começam a se autodestruir para ver quem fica mais com a herança. E sempre nos jornais você vê essa confusão toda. O mais triste e interessante é que o herdeiro não fez absolutamente nada para herdar, para usufruir daquela herança. Ele simplesmente é filho. A geração anterior ralou, trabalhou, pagou, fez tudo. E aí a outra geração usufrui. No mundo celestial, a palavra diz que eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Dá para acreditar que eu, do jeito que eu sou, tenho uma herança eterna que eu não faço ideia de como ela é, junto com Jesus? E que se você também entregou a sua vida a Cristo, também tem essa herança? Só Deus para ter misericórdia. Eu olho para a minha vida, todo dia eu falo: Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida. Como é que eu posso ser teu filho? Como é que eu posso ter sido adotado pelo Senhor? Como é que eu posso ter recebido a salvação através do sacrifício na cruz de Jesus? É o amor que é incomparável, que não dá para a gente entender. Esse é Jesus Cristo. Tem uma outra palavra uma outra pergunta que a gente também pode fazer nesse texto, que é: quem é Jesus em relação à igreja? Em relação a mim e a você. Versículo 18: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio primogênito de entre os mortos. Interessante, antes Paulo fala que ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele veio antes de tudo, e agora ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Por que Paulo está falando isso aqui? Aí tem versículo 19: porque aprouve a Deus, ou seja, foi da vontade de Deus, Deus teve prazer que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. É Ele quem comanda, é Ele quem governa. O que a nossa cabeça faz? Ela que dá o comando para a gente mexer a mão, mexer os pés, para a gente olhar, para a gente ouvir, para a gente respirar, para a gente falar. Algumas com cabelo, outras sem cabelo, uns cabelos coloridos, outros sem cor. Mas quem é que comanda? É a cabeça. Arranca a cabeça, o que faz o corpo? Morre. Jesus Cristo é tão maravilhoso que Ele quer ser a cabeça do nosso corpo como igreja. Ele quer nos direcionar, Ele quer nos dirigir, Ele quer nos governar, Ele quer nos levar para o caminho correto. E Jesus
também é o primogênito de entre os mortos. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. E na fé em Jesus, esse é um ponto primordial, é a ressurreição dele. Porque se Jesus tivesse simplesmente morrido na cruz, e aquele sacrifício foi para nos perdoar, mas ele não tivesse ressuscitado, qual era a nossa garantia? Qual era a garantia que a gente teria? Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou, e ele está vivo à direita de Deus Pai. E quando nós nos encontrarmos com ele, nós vamos ver ele no corpo dele. Não vai ser uma coisa completamente diferente, não. É aquele corpo que aquelas pessoas viram, só que glorificado. Agora, sabe o que é o melhor de tudo? Vamos ali para João de novo? De novo não, agora, né? Antes era Romanos. Que além de Deus nos fazer herdeiros, ele ainda nos ressuscitará. João 6, versículo 40. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40 diz o seguinte: de fato, ó, isso é Jesus falando, tá? Não é nenhuma outra pessoa, é Jesus, o próprio Jesus falando. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Maravilhoso, né? Aí você pensa, as pessoas que estão morrendo e que têm a sua fé em Jesus, elas ressuscitarão no último dia, assim como eu e você, se morrermos antes dele voltar. Tudo na nossa vida deve ser cristocêntrico. Cristo deve ser o centro da nossa vida. E a grande questão é que nós ficamos distraídos com tudo que está ao nosso redor. Deus se agradou que em Jesus residisse toda a plenitude. E o que Deus fez através de Cristo por nós? Versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Fez a paz pelo sangue da cruz. Isso mostra que Jesus Cristo realmente veio na terra como homem, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus, como 100% homem, derramou o seu sangue na cruz e morreu e foi sepultado. Só que ressuscitou. E ele, sendo 100% Deus, nos ressuscitará. E esse sangue, esse sacrifício, faz com que ele reconciliasse com tudo com ele mesmo, porque estava tudo fora do lugar. E aos nossos olhos ainda está fora do lugar. Mas o sacrifício único, exclusivo e essencial já foi feito. Quem nós éramos? Versículo 21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Nossa, obras malignas? Mas eu não era tão mal assim, eu só matei um passarinho. Paulo fala, inimigos no entendimento. Quando nós não entendemos quem é Jesus, nós somos inimigos de Deus. Nossa, mas eu ajudo tanta gente, eu sou tão bonzinho, eu só faço bem, pago os impostos direitinho, dou troco direito, quando pego a mais devolvo. Mas se Jesus está fora do centro da sua vida, você é inimigo de Deus.
É duro? É duro. Mas Jesus está disponível para ser o centro da sua vida. Jesus está à disposição para ser o centro da nossa vida. E como que a gente faz isso? Versículo 23. Permanecendo na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos. O Senhor Deus, Ele quer transformar a minha e a sua vida dia após dia. Meus queridos, vai fazer 1 ano que nós estamos numa pandemia. 1 ano. Jesus Cristo está voltando. Nós não podemos mais comprar o que a gente quer, quando a gente quer e aonde a gente quer. Nós não podemos mais ir e vir quando nós queremos. Nós não podemos abraçar mais ninguém. Nós não podemos ir para a casa dos outros e ter as pessoas na nossa casa. Eu e a Helena, a gente está quase infartando, porque a gente gosta de ficar pulando na casa de todo mundo. Dá para ver aqui o meu layout, né? E a gente não pode mais. Será que a gente não percebe que a gente está sendo controlado? Não. Que nós estamos sendo manipulados, que o ensaio já começou e que nós somos as cobaias. Isso não é teoria da conspiração, não. Isso é fato. Está no seu dia a dia, há quase 1 ano. Jesus está voltando e nós temos a oportunidade ainda de, nesse ano, deixar Ele como centro da nossa vida. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu não sei se esse ano de 2021 é meu último ano aqui nessa terra. Mas eu quero servir a Jesus com todas as minhas forças. Eu quero que esse ano de 2021 seja o ano que eu mais sirva a Jesus até aqui. Você quer isso? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Muito obrigado por esse amor único, sem igual, incondicional, pleno, maravilhoso. Muito obrigado porque o Senhor nos faz sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. O Senhor diz que nos ressuscitará no último dia, aleluia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, porque tudo foi feito para o Senhor e no Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém.